Inventários, partilhas de bens e divórcios consensuais. É bom dizer que são divórcios consensuais, porque aí tem um divórcio em que não há consenso. Aí não tem Um jeito. quer uma coisa, outro quer outra, e diverge ali, e vai para o chamado litigioso. Aí não é o caso. Aí, claro, se vai para o litigioso é Não tem porque não jeito. pode ser resolvido em cartório. Mas os divórcios consensuais, os inventários e partilhas de bens poderão ser feitos em cartório, ainda que envolvam herdeiros com menos de 18 anos de idade ou incapazes. É interessante, pode ser que no momento você não esteja dentro de uma situação como essa, por exemplo, de um inventário, mas amanhã poderá estar, ou em outras situações, mas já fica sabendo que tudo isso ficou bem mais facilitado agora. E vamos saber com mais detalhes em quais condições isso está se dando, com a participação do membro da Comissão do Direito do Consumidor da OAB Matão, doutor Marcos Inácio. Bom dia, doutor. Bom dia, Daécio. Bom dia a todos. À inteira disposição, Daécio. Puxa vida, é um baita ganho isso aqui, hein, doutor Marcos? Daécio, é um avanço, é um grande avanço. Isso, a finalidade é desafogar, de certo modo, a quantidade enorme de procedimentos, de processos judiciais que cuidam dos inventários, muitas vezes com a presença de menores incapazes, e daqueles divórcios também com um filho menor de 18 anos, enfim, desde que haja consenso, claro. Uhum. Mas aí essa pessoa se apresenta ao cartório obrigatoriamente municiado de um advogado? Décio, isso é crucial, tá? Isso daí continua, é a forma que a legislação cuida da proteção do indivíduo, da pessoa. Ela, por exemplo, se a pessoa busca um cartório, esse cartório não pode indicar, é vedado, isso não pode indicar um profissional, um advogado, não pode canalizar a causa, né? Então, nesse quesito, continua como era. Ou seja, a pessoa deve, a orientação é procurar o advogado da sua confiança e com ele, né, o profissional vai decidir ali qual o melhor trâmite. Se for decidido pela via extrajudicial, que é através do cartório, por lá será, obviamente, muito mais rápido, né? Agora, com essa facilitação aí pela resolução do CNJ, mas tem a necessidade do advogado sempre. Ele é responsável pelo trâmite, ele defende o interesse ali da parte. Ele não pode ou não deve estar desacompanhado de um advogado? Não é a presença do advogado, ela é obrigatória. Tá. O trâmite que for feito, desempenhado, o que acontecer ali no cartório, necessariamente ainda continua a obrigação de estar sendo assistido por um advogado. O que faz um advogado num divórcio consensual, por exemplo? Ou seja, não restou nenhum senão, nenhuma dúvida entre o marido e a esposa e está tudo consensual mesmo. Nesse caso, o que o advogado faz? Décio, a responsabilidade é gigantesca. Vamos imaginar que um dos lados tem grande conhecimento, buscou, se municiou de conhecimento na partilha, por exemplo, eu vou ficar com tais bens, você vai ficar com esse ou aquele. O advogado é aquele um que na balança do direito, e olha que importante, vamos visualizar a balança, símbolo da justiça aí, que vai fazer com que aquilo não fique totalmente vantajoso e desvantajoso para o outro lado. Então, a figura do advogado é aquele que lá na frente, se a pessoa tiver algum problema, se tiver que reclamar de algo que aconteceu, ele vai ser chamado, porque ele ali é como eu posso dizer, é o instrumento da justiça, ele é o instrumento que fará com que aquilo não fique desvantajoso ou até, eu não posso dizer ilegal, mas fique injusto para outra parte, já que nesse caso, estamos falando de algo consensual, tem que ser, no mínimo, justo para as partes envolvidas. E o advogado ali,
Vou até te dar um exemplo, o Décio. Quando envolve uma criança, se existe ali a figura de uma criança, até para que não haja de forma alguma injustiça, cuidando do direito da criança, o Ministério Público é envolvido. Existe essa previsão nessa resolução do CNJ. Então, tanto a promotoria quanto o advogado continuam sendo indispensáveis. Ok, mas nesse caso, já que é consensual, o casal pode escolher um único advogado para representá-lo? Pode, obviamente, pode, não tem problema nenhum. Isso daí não, assim como era no Poder Judiciário, ou, aliás, assim como é no Poder Judiciário, você vai constituir um advogado, pode sentar as duas partes. Ó, doutor, aqui eu concordo com isso que ele está propondo, entretanto, essa parte aqui eu discordo totalmente. E ali será ajustada, né? Para que saia ali um termo de audiência, se for no Judiciário, ou então já Certo. o que vai mudar, Décio, é que não vai mais precisar da homologação judicial. Simplesmente isso. Né? Ele é mais rápido, ele é célere. Entendi. No caso dos inventários também, isto é, os irmãos, por exemplo, interessados naquilo que decorre de um inventário, falecimento do pai, mãe, enfim, e aí vem o inventário inevitável e aí estarão envolvidos como interessados os herdeiros. Nesse caso, se aplica a mesma coisa, havendo consenso, também tudo será do modo como você está dizendo, inclusive poderão ser acompanhados de um único advogado? Exato, exatamente assim, Décio. Eu vou exemplificar também de uma maneira bem fácil das pessoas que nos acompanham agora a entender. Vamos imaginar que existam 4 herdeiros em um determinado inventário, mas dos herdeiros, seriam 4, melhor dizendo, um dos herdeiros veio a falecer, Certo. mas tinha filhos, e esses filhos são menores de idade. Necessariamente anterior a essa resolução, teria que ser encaminhado para o Poder Judiciário. O advogado cuidaria de verificar a melhor forma disso tramitar no Poder Judiciário. Entendi. A mesma coisa vai acontecer agora no cartório. O advogado vai identificar ali a melhor forma de fazer isso e levar para o tabelionato. Então, fica muito mais célere, a justiça será feita, porque a cota parte de cada um desses filhos do herdeiro falecido serão respeitados, ainda que eles sejam menores de idade, ainda que seja. E havendo, olha que importante, e havendo qualquer possibilidade de injustiça estar sendo praticada nessa resolução, fica determinado que o tabelião encaminhe para o Poder Judiciário a situação. Porque uma vez lavrado ali, uma vez concluído o inventário, aí dificulta demais você resolver o problema. Você vai ter que ingressar posteriormente no Poder Judiciário para desfazer alguma injustiça. Olha, se isso é uma boa para a população de um modo geral, eu vejo aqui que também é uma boa para o próprio Poder Judiciário, porque pelo que vejo atualmente, olha aqui, são cerca de 80 milhões de processos, sabe o que é isso? 80 milhões de processos tramitando que poderiam ter sido simplificados se essa norma valesse ao tempo em que eles foram iniciados. 80 milhões. Doutor Marcos está com a gente? Tá com a gente. Ele me ouve? O Décio, 80 milhões de casos, e a gente às vezes tem até dificuldade de mensurar o que seria, né? Mas 80 milhões de processos, 80 milhões de situações em que o juiz tem que decidir se está certo ou errado, e muitos desses casos não se encerram em primeira instância, não se encerra num acordo, e isso muitas vezes fica litigando aí anos e anos na justiça. Pode e será muito, isso aí fica muito evidente, Décio, que o pedido de providência formulado pela associação, que no caso ingressou com esse pedido aí, é o Instituto Brasileiro de Direito de Família. Ele vai fazer com que, não tenha dúvida, viu? Não tenha dúvida nenhuma, que a celeridade aconteça. Então, pode acontecer na minha família, pode acontecer na família do meu vizinho, de um amigo. As pessoas
procuram a justiça quando um membro falece, como quando o ente querido falece. E isso, aqueles 2, 3 anos, às vezes um pouco menos, que iria ficar caminhando no Poder Judiciário, ganha-se aí uma celeridade enorme, né? Ganha-se tempo através dessa medida, com a mesma segurança, ou seja, sendo assistido pelo advogado e, em alguns casos, o Ministério Público também se manifestando. Doutor, bom dia, Adalberto. Muito obrigado pela atenção do senhor e passar essa informação para os ouvintes que acompanham o Jornal das Saudades FM. Parece que não, doutor, mas até no município de Matão a gente sabe que tem muitos casos em andamento de inventários. Perdeu o pai, perdeu a mãe, então tem que se fazer a partilha entre os filhos, né? E quando tem o bom senso entre os filhos, mesmo assim era moroso, tinha que passar pelo judiciário, que não tem só isso para resolver, tem muitos outros processos, inúmeros processos, e acaba demorando 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos ou mais para poder resolver, quando tem mais bens do que um só para poder ser dividido. Agora, passando pelo cartório, isso é claro que vai, como o senhor está falando e a gente acompanhando, vai adiantar muito, vai diminuir muito essa espera para repartir o inventário aí, repartir os bens melhor entre os herdeiros, né, doutor? Você muito bem colocou, Adalberto, ganha-se tempo, né? O procedimento não vai sofrer, na minha forma de avaliar, respeitando a avaliação de outros profissionais. Quando for complexa a situação, Adalberto, é melhor, né, ser avaliado ali pelo advogado e, em alguns casos, ingressar na justiça, se existir alguma complexidade que tem que ser dirimida através do magistrado. Mas se há consenso com essa abertura de possibilidade envolvendo menores de idade, não tenho dúvida que ganha esse tempo e muito. Adalberto, importante frisar que nós estamos tratando de tanto de inventários quanto de casos que haja dissolução ou divórcio, onde a existência do consenso é indiscutível, tá? Se nós estivermos diante de litígio, ou seja, um dos herdeiros, mas isso daqui eu concordo desde que, doutor, mas isso daqui não assino dessa forma. Aí é litígio. Isso precisa correr necessariamente pelo Poder Judiciário. É bom frisar isso, né? Porque se um, pelo menos, não tiver de acordo, aí complica, vai para o judiciário, aí vai ser moroso mesmo, até que chegue um acordo, até que o juiz acaba decidindo. A gente sabe, lembra novamente, eu acabei de falar e vou confirmar, tudo que vai para o judiciário acaba sendo moroso não pelo próprio juiz, mas pela demanda de processos que um juiz tem que resolver, né, doutor? Exatamente. Assim como nós, advogados, queremos que a mesa esteja limpa de processos, que eles estejam caminhando, né? É satisfatório ver que um processo está caminhando, que está sendo resolvido, que as partes ficam satisfeitas com a resolução. O Poder Judiciário, o cartório do Poder Judiciário, as varas, elas estão sobrecarregadas, não é indiscutível. Tanto é que o objeto dessa resolução é exatamente de desafogar o Poder Judiciário. É uma demanda extremamente pesada, grande, é demais. Então, nós temos aí esse Instituto Brasileiro de Direito de Família, quando ingressou, ele visava exatamente isso, desafogar as demandas, e é uma importante solução, a solução inegavelmente importante, e na minha forma de avaliar, vai contribuir bastante com o desafogamento aí do Poder Judiciário, e vai contribuir com que as pessoas tenham a sensação de que, olha, doutor, procurei, foi resolvido em um mês ou um tempo muito menor, muito obrigado, fica bom para todos, né? E a pessoa sai também com aquela sensação de ter sido assistido pelo profissional da sua confiança num tempo reduzido. Doutora, a decisão foi aprovada pelo plenário do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, na terça-feira, dia 20, agora foi aprovado. Isso entra em vigor quando? O Adalberto, importantíssimo nós lembrarmos, nós não estamos tratando de uma alteração na lei, seja nas duas casas do Congresso, seja em âmbito estadual, em que passa a vigorar a partir de 6 meses, passa a vigorar daqui a 1 ano. Essa resolução, ela imediatamente está à disposição de quem, assim, entender necessária essa forma de utilizar os cartórios. Faço uma grande ressalva aqui. O bom senso deve prevalecer. Os cartórios agora, eles estão se adaptando, terão que se adaptar a
essa situação, e adaptação, na minha forma de entender, Adalberto, não é das mais complexas, até porque a alteração, ela não é grande. A alteração grande foi lá quer ver, a Resolução 35 de 2007. Lá mudou bastante. Lá nós tivemos uma grande alteração, que é onde foi instituída a forma extrajudicial de resolução desse tipo de conflito. Lá se iniciou. Aí sim houve uma grande preocupação com a adaptação dos cartórios. Bom, doutor, interessante essa informação, passando para todos, já está valendo, então, como o doutor falou, é sempre bom procurar um advogado e tem que procurar um advogado, né, para se orientar melhor, e passa a ser uma responsabilidade agora do advogado e também do cartório, referente a esses processos, né, doutor? Você frisou muito bem, pontuou muito bem, Adalberto. Aconteceu o problema, olha, preciso, não aguento mais essa situação, gostaria, meu desejo me divorciar, mas eu tenho um filhinho, eu preciso necessariamente ingressar no Poder Judiciário. Com essa permissão, com essa resolução, o advogado, tão logo recepcionar o caso, ele já vai traçar a estratégia. Poxa vida, aqui eu consigo fazer através de uma medida extrajudicial no cartório. Vai convidar as partes envolvidas, havendo consenso, sempre bom lembrar, havendo consenso, não sendo nem um ponto litigiosa a questão, aí pode tramitar por via extrajudicial. Doutor A Marcos, mesma coisa sim, se aplica aos inventários. Tá, e isso passa a valer quando? Como eu expliquei para o Adalberto, não é uma alteração de lei, o Décio. A minha forma eu estou com a resolução em mãos, a minha forma de entender é que isso, havendo bom senso dos cartórios já de se adaptar, pode ser pleiteada. Agora os cartórios terão... Desculpe. Os cartórios terão que se ajustar a isto é, contratar, criar novos setores lá dentro, ou dentro da rotina que eles já têm, darão conta dessa nova demanda aumentada? Acredito que exista já uma estrutura, o Décio, até porque esses processos extrajudiciais, procedimentos extrajudiciais, melhor dizendo, eles já passam, eles já trafegam pelo cartório. A alteração, você tem razão, vai aumentar, mas a alteração é a inclusão aí do menor. O consenso já havia necessidade, os dois procedimentos já podem há um bom tempo ser feitos através dos cartórios, assistido por advogado, obviamente. O que muda agora é a inserção do menor, daquele incapaz, em que, havendo necessidade, o Ministério Público se manifesta e o trâmite ocorre por lá. Okay. Mas creio que estrutura já haja, né? Pelo menos Matão está muito bem servido, dessa forma, creio. Perfeito. Muito obrigado, doutor Marcos. Eu que agradeço o convite e sempre à disposição da Hércia, Adalberto, a todos que nos acompanham. Nós falamos com o doutor Marcos Inácio, membro da Comissão do Direito do Consumidor da OAB Matão.